Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar nosso grande curso e agora chegou um momento muito importante, que é o momento das infrações, né? Então, o momento das infrações, eu vou dividir, nesse momento das infrações, né? A gente vai trabalhar a uma, a gente vai bater uma a uma essas infrações. Então, nesta aula, que é a parte 1 de infrações, a gente vai estudar as infrações do artigo 61 a 181, bacana. A parte 2, as infrações 182 até a 219 e depois a 220 até a 255. Ou seja, o professor dividiu em 3 blocos aí para estudar as infrações. Agora, é muito importante, você aluno aí que está estudando diretamente as infrações, siga a sequência que o professor colocou no site, né? Então, primeiro, vamos lá, recomendações, assista nossas aulas de penalidade, a nossa aula de penalidade é uma só, depois medidas administrativas, depois processo administrativo, depois infrações 60x, 20x, 10x, 5x e 3x, e, claro, assista também a nossa aula sobre lei seca, que é a resolução 432 de 2013. E aí, sim, você está apto de assistir essa aula. Por quê? Porque fica mais fácil, né, o entendimento. Estou produzindo um juízo de valor. Bacana? Então, vamos lá, bater infração a infração, né? Artigo 161, constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Olha só, então trouxe o conceito de infração. O que é infração? É toda a conduta, todo o comportamento, toda a situação que está o quê? Desrespeitando, não está observando o quê? A legislação de trânsito. Como nós já estudamos toda a legislação de trânsito, né? A gente já viu aí as normas de conduta, as normas de habilitação, as normas da condução de veículos, de motoristas profissionais, né? Licenciamento, registro, e agora fica fácil a gente entender, né? Vem comigo. Sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas, penalidades, nós temos aí uma aula sobre isso, a medidas administrativas, uma aula sobre isso também, indicadas em cada artigo, né? Além das punições previstas no capítulo 11, capítulo 19. O que trata o capítulo 19? O capítulo 19 trata dos crimes de trânsito, ou seja, você, sendo enquadrado em qualquer uma das infrações, não está isento do crime de trânsito ou vice-versa, né? Bacana, vamos lá, artigo 161, o trabalho é trazer essa parte de conceito de infrações, né? Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão as suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Ou seja, o CONTRAN também aí tem a capacidade de ditar normas, né, elaborar normas, claro, com base no CTB, ela pode trazer infrações, só que essas infrações são com base aqui no artigo 161 até 255 do CTB. E na própria resolução já traz aí as penalidades as penalidades e as medidas administrativas aí que vão acompanhar essas infrações. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. Primeira infração, artigo 62, né? Vem comigo, né? O artigo 62, eu digo que são as infrações da habilitação. Dirigir o veículo. Vamos lá, inciso 1º, qual que é a conduta, qual que é a tipificação? Sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Ou seja, né, o cara, né, ele não tem, não possuir, ele não tem a CNH, ele não tem a permissão para dirigir e ele não tem também a CC, autorização para conduzir ciclomotores. Ele não tem, tá? Não ter é diferente de não portar. É claro, não portar, ele tem, mas não está portando, ele vai ter uma penalidade mais branda, né? Neste caso, o legislador trouxe infração gravíssima, multa 3 vezes, penalidade, multa 3 vezes, 3x o valor da correspondente à gravíssima, que é R$ 293, e medida administrativa. A medida administrativa vem complementar a penalidade. Medida administrativa não é uma penalidade. Qual que é a medida administrativa que o agente de fiscalização deverá fazer? Retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Retenção é diferente de quê? De remoção, né?
ele vai reter, por quê? Porque o condutor que estava nesse veículo não pode continuar. Por que não pode continuar? Não pode continuar porque ele não possui habilitação para tal. Ele não possui habilitação para tal. Na prova, o cara vai trocar a palavra retenção para remoção. Professor, se não encontrar, se não apresentar nenhum condutor habilitado, aí ele vai para o 270, parágrafo 4, que ele vai o quê? Vai ser removido para o depósito do órgão que está realizando essa medida aí de fiscalização. Bacana? Fechou, né? Então aí, paga para vocês a primeira. Então vamos lá. Agora inciso 2, né? Dirigir o veículo, olha só, com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Professor, agora aqui é diferente, né? O cara tem habilitação, só que ele sofreu uma penalidade de suspensão de 12 meses, por exemplo, né? Ele estava conduzindo lá sob efeito de álcool, por exemplo, 12 meses. E aí, professor? Aí o seguinte, ele desrespeitou. Neste caso, olha só, a penalidade dele vai ser o quê? Agravada. É mais grave essa situação, né? Ele não poderia estar dirigindo porque ele estava com a carteira dele, ó, cassada ou suspensa. Claro, o legislador, infração gravíssima, multa 3x. Recolhimento do documento de habilitação, a medida administrativa, e retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado, né? Inclusive, isso aqui, né, gera o quê? Esse cara aqui pode gerar crime de trânsito também, né? Aí é a aula que eu gravei anterior, que é de 60x, 20x, 10x, 5x e 2x e 3x, eu aprofundei esse assunto. Então você tem que ir lá assistir essa aula. Bacana? Vamos lá. Próxima infração, inciso 3º. Agora ele tem dirigir o veículo com carteira de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente do veículo que esteja conduzido, né? Ou seja, ele está conduzindo um veículo, né, que tenha mais de 3.500 quilos, tá? Não articulado. Qual que é a categoria? A categoria C. Categoria C nesse caso. Mas ele tem só categoria B. Opa, era C, ele tem B. É divergente, não pode. Claro, incorreu o quê? Incorreu em uma infração de trânsito. Agora, é claro que essa infração ela vai ser menor potencial do que a anterior, né? Gravíssima, multa 2 vezes, retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Essa aí é a situação, ok? Vamos lá, mais um inciso aqui, inciso 5, dirigir o veículo com validade de carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias. Professor, por que é mais de 30 dias? Porque até 30 dias você pode conduzir a carteira, que é o prazo que a legislação concede para que você providencie a sua renovação da sua habilitação. Infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa, recolhimento da carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Esse recolhimento da carteira é mediante recibo, tá? Então, o agente da autoridade recolhe, dá um recibo para o cara, né? E pronto, né? É isso que acontece, assim que acontece o procedimento, né? Vamos lá. Artigo 62, inciso 6º, né? Dirigir o veículo sem usar lentes corretoras de visão, olha aí, quando ele fez o teste, ele foi aprovado no teste físico com lentes corretoras de visão. Bingo, 10, está lá, né? Então ele é obrigado a conduzir com aquilo. Inclusive, essa situação consta nas observações lá da CNH. Então o agente de trânsito, ele pega lá a CNH do cara, código tal, uso de lentes de correção. Está lá na anotação da CNH do cara. Ele olhou, cadê o seu óculos, né? Pronto, já caiu, já configurou. Sem usar lente de corretora de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou de outras adaptações do veículo impostas na ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação do condutor habilitado, né? Ok, então artigo 62, pago para vocês, que diz respeito a dirigir o veículo, ou seja, aos condutores, né? E agora, artigo 63, né? Olha só, o que diz o artigo 63? Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Então é o seguinte, o veículo é meu, tá? É meu. O que acontece? Eu vou entregar esse veículo para um outro condutor.
e o condutor está nas condições anteriores, está com carteira vencida há mais de 30 dias, o cara tinha que usar o óculos, o cara não está usando, o cara tá com a carteira dele cassada, suspensa, não tem habilitação, está de categoria diferente. O que acontece com ele? Ó, infração, ó, entregar, ou seja, eu, proprietário do veículo, né, estou entregando. Não é só o condutor que vai ter aquelas penalidades, eu também tenho, porque eu entreguei, e a conduta é entregar. As mesmas previstas no artigo anterior. Penalidade, as mesmas previstas no artigo anterior. Medida administrativa, a mesma prevista no inciso 3º do artigo anterior, né? Olha aí, né? Vamos lá, inciso 3º, vamos lá, e colocou específico aqui, vamos nesse cara aqui, ó. Penalidade, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado, né? Por quê, professor? Aqui não há o que? O recolhimento, né? O recolhimento aí da carteira de habilitação. Isso aqui é um detalhe importante, ó. Ele tem a B, ele tinha que ter a C, e não recolhe, né? Passou batido aquela hora, então ele vai reter o veículo aí até reter o veículo até encontrar um condutor habilitado para o mesmo, né? Artigo 64, em decorrência disso também, permitir que pessoas nas condições referidas nos incisos do artigo 62 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. As mesmas previstas no artigo 62, as mesmas previstas, ok, tudo tranquilo aqui. Então aqui permitir, então você está permitindo que a pessoa faça isso. O outro você entregou o ato de entregar e aqui permitir, né? Diferente, eu permitir o bom daqui que é mesmo o quê? As mesmas penalidades previstas, né? E agora o artigo 65, né? O 65 é a lei seca. É uma das infrações mais importantes, na minha opinião, que nós temos. Sobre isso, recomendo que vocês assistam, né, também a minha aula, tá certo, da resolução 432, que a gente detalha esse procedimento desse artigo aqui, né? Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. O cara está drogado, está usando cocaína, entra aí, né? Aí a lei 11.705, que é a lei seca. Infração gravíssima, multa 10x e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Pesado, né? Medida administrativa, recolhimento do condutor, recolhimento do documento de habilitação, retenção do veículo observado, né, o disposto no parágrafo 4º do artigo 270, né, do CTB. O 270 é da retenção do veículo. Parágrafo 4º, ele retém o veículo, se não conseguir sanar as irregularidades ou não encontrar um condutor habilitado, ele vai ser removido para o pátio, né? Parágrafo único, aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses, ou seja, mais uma vez, olha aqui a ação do direito, o direito sempre pune com mais rigor aquele cara que é reincidente, né? Ele sofreu a pena também é pedagógica, ele não aprendeu, pau na cabeça dele, né? Então tá aqui para vocês aqui a questão da... Aí é o seguinte, dirigir sob influência de álcool, né? Professor, qual que é o limite disso, né? O cara vai fazer teste, não faz, como é que vai constatar isso? É somente através aí do bafômetro? Todas essas respostas estão na resolução 432, né? E aí, professor, aí, né, essa aqui é a lei seca, um importante dispositivo, a infração que teve mais alterações aí ao longo dos anos, né? O que aconteceu? Criou-se, a partir de 2016, uma infração específica para quem? Para aquele que vem se recusar a ser submetido ao exame. Por quê? Porque a nossa Suprema Corte definiu, ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Ah, vem aqui, faz um exame de sangue. Não vou fazer, porque se fizer o exame de sangue, vai ser uma prova fantástica contra você. Então você não é obrigado a constituir prova contra você. Só que ele colocou, tudo bem, cara, você vai se recusar. Só que você se recusando, você já vai entrar nessa penalidade. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida do artigo 277, né? Infração gravíssima, penalidade multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, né? Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo observado disposto no parágrafo 4º do artigo 270, né?
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência do período até 12 meses, né? Então tá aqui para a galera, o artigo 165, a gente fez um reforço pedagógico gigantesco na nossa aula da resolução 432, né? Vem comigo, professor. E agora? Agora a infração prevista no artigo 166, né? Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Infração gravíssima e penalidade multa, né? Então o cara lá, né, cara, ele lá, o chefe do setor de transporte, né? Ele sabe que tem um motorista que está com problemas psicológicos, momentos ali emocionais gravíssimos ali naquele momento, né? Então, se ele entregar o veículo, ele está desrespeitando aqui a resolução 166, né? Tudo isso tenta preservar o quê? A segurança dos usuários, né? Vamos lá, 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar cinto de segurança conforme previsto no artigo 165, né? E aí, professor, o que disse, cara? Ó, deixar o condutor. Então, eu estou conduzindo, deixar. Eu não estou usando o cinto. Eu sou o condutor e o passageiro da frente não está usando o cinto. Ou os passageiros de trás. Vem comigo, né? Cinto de segurança. Infração grave, penalidade multa, multa administrativa, retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Então está aqui para vocês, né? Aí nós temos uma observação sobre penalidades, né? Lá na aula de penalidades tem uma mitigação em relação a isso, né? Aliviou a barra do quê? Dos motoristas de ônibus, né? O cara está lá no seu ônibus, né? Tranquilo lá, conduzindo lá 40 pessoas, né? Antes ele era responsável para todos os outros colocar. Se tivesse cinto, fosse obrigado, ele era obrigado. O que aconteceu? A lei mudou e falou o seguinte: olha, você não passa a ser mais responsável por aquilo lá, né? Então isso aqui tem que dar, por isso tem que assistir a aula de penalidades, né? Vamos lá, outra, artigo 168, vamos lá essa infração aqui. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas pelo Código. Professor, criança é até 10 anos, né? Crianças até 10 anos, né? Ok, o que acontece com crianças até 10 anos, né? Eles vão ter que ser submetidos ao quê? A dispositivo de retenção, bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, né? Infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo até a irregularidade seja sanada, né? Vem comigo. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, né? Infração leve e penalidade multa, né? Não tem muito comentário. Vamos lá. 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via e os demais veículos, né? Professor, vem comigo, né? Infração gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Por quê? Porque ele, toda vez que tiver suspensão, vai vir a medida administrativa do recolhimento, né? Professor, como assim ameaçando? Isso aqui acontece muito com motoqueiro, né, cara? O cara está atravessando, o cara... Isso aí é ameaça, cara. Dá aquela acelerada, não pode, infração gravíssima, né, cara? Olha aí, né? Aí, turma da moto, né? Presta atenção. 171. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos. Infração média e multa. Professor, o que é isso aqui, cara? Isso aqui, eu já fui vítima disso, infelizmente também não tive controle e eu cometi essa infração aí. Tá chovendo, tem uma poça d'água, tá todo mundo lá no ponto de ônibus, sequinho na boa. Esse cara passa com o carro assim, entendeu? Então ele vai arremessar. Isso aí, é isso que é arremessar. Então a água, ele passa e joga aquela água lá, né? Tá aí, né? Infração média, penalidade multa, né? Olha aí, condutor, né? E agora? Agora 172 é diferente. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. O cara tomou uma latinha de cerveja e o quê? Atirou do veículo. Atirou do veículo, ou seja, infração média e penalidade multa. Além de ser uma tremenda falta de educação, né? Ok, né? Vem comigo agora. Artigo 173. Olha aqui um caso de 10 vezes, né? Disputar corrida. Ok, disputar corrida. Primeiro, na via para transitar, disputar corrida é uma prova, é uma competição, não é? Você não está ali para competir, está sendo para transportar pessoas ou cargas, né?
Olha lá, infração gravíssima, multa 10x, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, né? Aí, neste caso, a apreensão do veículo, né? Tem que fazer aqui uma consideração. A apreensão do veículo era uma penalidade prevista no CTB, só que ela foi o quê? Ela foi revogada. O certo era ele revogar todo o texto, né? Tudo isso aqui, mas o legislador, ele não se atentou. Então, essa penalidade de apreensão do veículo, embora apareça aqui, ela foi revogada, ela não existe mais, ok? Então, atenção sobre isso, né? Então, penalidade, multa e suspensão. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo, ok, né? Parágrafo único, aplica-se em dobro a multa prevista no caput do caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Bacana, né? Artigo 174, mais um caso de 10x, né? Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículos ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Professor, eu posso promover competição, eventos, exibição, demonstração, perícia? Pode, mas você tem que ter o quê? Com permissão, né, gente? Ó, sem permissão, você leva um 10x nas costas, cara. Ó. É sem permissão. O que é isso aqui? Aquelas exibições de carros de maior potência, né? Principalmente motos, né? Não pode, infração gravíssima, penalidade de multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Apreensão nós sabemos que não temos, né? Ó. Aí ele fala: olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho e você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Este curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz aí na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui! Tchau, tchau. Clique lá.